Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje no capítulo de Deuteronômio 16 nós vamos falar de três coisas muito importantes que Deus destaca. Deus orienta Moisés que lembre, que oriente também ao povo, né? Para que isso fique bem claro, bem didático, bem explicado e possa ser utilizado da melhor forma. Essas três coisas são as seguintes: a importância da celebração, né? Deus destaca a importância da celebração, né? Lembrando as três festas importantes, né? As festas daquele momento, que são a Páscoa, né? A festa de Pentecostes e a festa do Tabernáculos. Essas festas elas são simbólicas porque elas nos fazem lembrar, nos fazem memorizar, nos fazem não esquecer de tudo que passamos, de tudo que o povo passou na trajetória do Egito até chegar à Terra Prometida. Tá? A segunda coisa que ele lembra é que a justiça ela faz parte da fé, ou seja, a honestidade, o caráter, ser justo em qualquer situação, independente de quem seja, faz parte da fé. O cristão ele precisa ser justo, ele precisa ser honesto, ele precisa ser um homem digno. Isso faz parte da construção do homem de fé, do homem cristão. E a terceira coisa, não menos importante, é que nós jamais, nunca devemos nos colocar à frente de Deus. Muitas vezes, por vaidade, né, nós esquecemos de quem realmente nos capacita para fazer as coisas, quem realmente merece a idolatria. E a gente acaba confundindo um pouquinho isso daí, e Deus coloca, né? Até porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Então Deus sabe disso e Ele lembra, né, isso a Moisés para que passe para o povo, para que isso não ocorra, né, nesse novo momento que o povo está prestes aí a entrar, que é o momento onde eles vão tomar posse da Terra Prometida. Beleza, pessoal? Antes da gente começar o contexto do capítulo e falar um pouco mais sobre isso, eu quero dizer a você que essa aqui é uma reflexão de um homem comum, um homem simples, que resolveu, né, e graças a Deus teve seu coração tocado para começar a ler a Bíblia, refletir o que a Bíblia fala e principalmente viver de acordo com o que a Bíblia ensina. E o nosso objetivo aqui é trazer essa reflexão e incentivar pessoas, né, outras pessoas a também lerem a Bíblia. É por isso que eu sempre falo com você, vá lá, leia a Bíblia, leia o capítulo, para que você tenha a sua impressão, a sua sensibilidade com relação àquilo ali, aquele assunto, e principalmente procure viver de acordo com o que a Bíblia ensina, e não o Olavo, ou X ou YZ, mas viver de acordo com o que a Bíblia ensina, com o que a palavra de Deus ensina, e não a palavra do Olavo. Eu aqui sou apenas um homem que está lendo a palavra, que está com a intenção de divulgar cada vez mais essa palavra para que mais pessoas também tenham essa oportunidade. Legal, pessoal? Vamos lá. O contexto desse capítulo é o seguinte. Como eu disse, Deus ele está orientando a Moisés para passar o povo com relação às três coisas muito importantes inerentes a esse capítulo, que são as festas, né? Deus fala a importância de celebrar, e aí ele coloca as três festas mais importantes daquele momento ali, tá? Que é a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa do Tabernáculo. Essas festas, elas têm como objetivo principal fazer com que o povo não esqueça de tudo que foi passado por todo esse período, né? Desde lá da escravidão, da libertação dos escravos, né? De ser escravo na terra do Egito, até toda essa trajetória que vem agora chegando aí à Terra Prometida. A importância de você comemorar, a importância de você celebrar. Não comemorar por comemorar, né? A gente hoje vê muito, por exemplo, quando você tem uma celebração de Páscoa, por exemplo, hoje em dia, você vê as pessoas preocupadas em comprar cerveja, churrasco, comelância, né, bebedeira e tal, festas gigantes, quando na realidade o objetivo não é esse, né? Ou seja, foi deturpado, ou pelo menos está tentando ser desconstruído a real intenção da Páscoa. E nós como cristãos, nós como seguidores da palavra de Deus, precisamos lembrar o real objetivo dessa celebração. Ou seja, Deus diz, celebre,
mas celebre da forma correta, certo? Com relação à justiça fazer parte da fé, é uma coisa também muito óbvia, né, mas que deve ser falada, porque nós vemos muitos cristãos, né, ou ditos cristãos, que têm comportamentos no dia a dia extremamente duvidosos, né? Então, Deus está dizendo, não adianta você ir para o culto, orar, ser fervoroso, participar ativamente do culto, e quando você chegar em casa, por exemplo, você agredir a sua esposa, você agredir os seus filhos, você parar num botequim e encher a cara, você ser aquele cara que no trânsito anda xingando todo mundo e avança sinal, anda pelo acostamento. Esses detalhes, pessoal, são detalhes que a gente não observa no dia a dia, né? Eu estou falando de todos nós. Nós não observamos no dia a dia. Nós achamos que, não, eu fiquei aqui 1 hora do meu dia lendo a Bíblia, refletindo, estudando, preparando aqui um vídeo para falar com vocês. Aí sai daqui, primeira curva que eu faço, eu jogo no acostamento, ando um tempão pelo acostamento, ultrapasso um monte de carro, me acho esperto, me acho, né, espertalhão por esse motivo. Vem o sinal, eu acelero, passo o sinal, avanço o sinal, entendeu? Então eu estou mentindo para mim mesmo e estou mentindo para Deus, certo? Fora que, como a gente já falou aqui várias vezes, o nosso comportamento, o comportamento daquele que segue a palavra de Deus, ele é um comportamento que precisa ser, você precisa tomar muito cuidado, porque você está servindo de exemplo. As pessoas estão olhando para você e estão falando, aquele lá é o cara que segue a Bíblia, aquele lá é o cara que faz vídeo incentivando pessoas a lerem a Bíblia. Pô, como assim? O cara veio aqui no estabelecimento reclamar de uma coisa que aconteceu e veio xingando, ofendendo as pessoas. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né, pessoal? E a terceira coisa que Deus fala, orienta Moisés, é a questão de você não se colocar à frente de Deus. Essa é uma situação que é muito comum no nosso dia a dia, né? Pessoas que se colocam à frente de Deus. Você está num momento difícil, né? Você está num momento de dor, aí você lembra de Deus, pede a Deus, fala que Deus reconhece que Deus é o seu Salvador, que você só depende dele, se não for ele você não vai conseguir sair, você começa a sair. Aí Deus te honra, né? Deus tem misericórdia com você, começa a te honrar. Aí quando você respira, né? Você começa a crescer, eu consegui, eu fiz, eu marquei. Um exemplo muito grande disso aqui é o Romário, né? O Romário, jogador de futebol, era aquele cara que quando ele acabava o jogo ele virava e falava, né? Eu jogo, eu marco quantos gols eu quiser, não tem zagueiro que me marca. Ele sempre se colocava acima de tudo, né? E tem um outro polo, né, disso, que é o Bebeto. O Bebeto, ele já era aquele cara que tudo ele, né, honrava a Deus, ele reconhecia, não, graças a Deus, em primeiro lugar a Deus, tal. E eu estou dando esse exemplo só para a gente identificar essa prática na realidade, né? Era aquele cara que você já estava o tempo todo e não reconhecia que Deus era superior, que ele só conseguia fazer os gols porque Deus o capacitava. O outro era justamente aquele que reconhecia, que estava sempre colocando Deus à frente, que Deus o capacitava para fazer os gols. Assim na nossa vida. Tem no nosso trabalho aquele que acha que eu sou mais inteligente, eu sou promovido porque eu sou muito bom, né? E tem já o outro que reconhece, né, a capacitação, que Deus o capacita, que Deus nos dá a oportunidade. Só para identificar para você esse tipo de coisa. E isso acontece com todos nós, tá, pessoal? Em algum momento todos nós já fomos Romário, todos nós já fomos Bebeto. A questão é, o quanto mais você é, quem você escolhe ser. Porque se você escolhe ser o Bebeto, você vai entender que vez ou outra você vai errar. E Deus entende isso, Deus sabe disso. Vez ou outra você vai errar. É por isso que é importante você estar o tempo todo lembrando. Você está o tempo todo falando, o tempo todo ali. Porque quando você quase for errar, você, não, pera, deixa eu corrigir isso aqui. Porque se você escolher ser o Romário, você não está... Quando uma pessoa escolhe ser o Romário, ela não está preocupada
com a opinião de Deus, certo? Se eu vou para uma entrevista e digo, não, eu sou o cara, eu sou Deus, eu faço tudo, eu sou contexto, eu não estou preocupado com a opinião de qualquer outra pessoa, nem mesmo Deus, né? É totalmente diferente da postura do Bebeto. E ele sim, ele está preocupado com a opinião de Deus. Ele vem ali, ele reconhece a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Então ele está preocupado que Deus ouça, né? Que ele está, não, eu estou reconhecendo o Senhor, eu estou falando do Senhor primeiro. Eu aqui fui só o quem executou, mas quem me capacitou, quem organizou, quem arquitetou tudo foi o Senhor, né? Então é importante a gente tomar cuidado com isso, né? A todo momento a gente está sendo tentado, né? A gente está sendo tentado a deturpar com relação à celebração, às festas, né? Aí Páscoa hoje em dia a gente fala de coelho dando ovo de Páscoa, né? Natal a gente celebra o Papai Noel, não é isso? Então a gente deturpa ou permite que deturpem, né? O inimigo ele deturpa esse tipo de situação e a gente entra na dele. E aí nas festas, ao invés da gente celebrar, eu sou de uma época, né, tenho 54 anos, acho que você que tem essa idade vai lembrar, a época da Páscoa, por exemplo, você não tinha quase nada aberto, os estabelecimentos não abriam praticamente. Você era garoto, era moleque, você não podia ir para a rua, você não podia ficar na rua de bobeira, né? Os pais pediam que você ficasse ali. Era praticamente obrigatório você assistir aquele filme da Páscoa, né? Era o filme de de todo aquele trajeto que Jesus passa até a condenação, até o seu assassinato, né? E isso era praticamente obrigatório naquela sociedade. Hoje em dia você praticamente não vê mais, as pessoas não assistem. Se você perguntar a um menino, um adolescente, ele não sabe. A não ser que você o oriente em casa, mas se você perguntar em geral, pegar 10 aí, talvez 9 não vão saber o que se comemora realmente na Páscoa, o que representou aquilo dali, eles não vão saber. Assim como se você perguntar o que você vai fazer na Páscoa, para a maioria das pessoas, eu vou viajar, eu vou para a festa tal, eu vou, entendeu? E aqui eu não estou julgando ninguém não, tá? Eu estou só constatando, isso é um fato. O que acontece é isso com a maioria das pessoas, certo? Como você vai tentar justificar, né? Mas esse pastor, ele é o pastor, isso é o pastor aquilo e tal. Mas ele não é maior que você. Ele não é maior do que ninguém. Ele é um ser humano como outro qualquer, um pecador como outro qualquer. Ele não chega nem aos pés da soberania de Deus, como eu também não chego, como você não chega. Entendeu? Ele só é o pastor porque Deus o capacitou para ser. Ponto. E final. Isso desmerece a capacidade, o conhecimento dele? De maneira alguma. De maneira alguma. Pelo contrário, ele está de parabéns por ser um estudioso, né? Muitas vezes são teólogos, por ser especialista na palavra de Deus, tá? Eles são de parabéns por isso. Mas isso não quer dizer que ele esteja à frente de Deus. Isso não quer dizer que ele seja melhor do que você ou pior do que você. Ele é alguém com mais conhecimento da palavra do que você. Mas é um homem como você, um homem como outro qualquer. Entendeu? Tem os mesmos direitos e deveres que você tem. É desse jeito que Deus vê. Ele não te vê menor porque você tem um conhecimento inferior ao outro, entendeu? Ele te vê maior ou menor pelas suas atitudes, pela maneira que você lida com os problemas, pela maneira que você lida com as pessoas, pela maneira que você lida com a palavra de Deus, principalmente quando não tem ninguém vendo. Certo? E isso envolve também a questão de ser justo, né? Deus é muito justo, Deus é muito, muito correto. Então ele exige que você também faça o mesmo. É aquele negócio, ele te dá o exemplo para que você dê o exemplo às outras pessoas. É simples assim. Então, pessoal, vamos procurar seguir esse caminho. Não é fácil, tá? Não estou dizendo aqui que é fácil, nós vamos cometer erros, faz parte. Mas vamos procurar
celebrar, vamos procurar. Isso é uma falta, uma falha que eu tenho, eu preciso exercer mais isso. Vamos celebrar com Deus no centro das celebrações, né? Vamos celebrar sim com equilíbrio e procurando celebrar o real objetivo das festas, né? A gente falou aqui da Páscoa e a gente falou do Natal, que são festas muito marcantes aí no nosso dia a dia. Vamos procurar celebrar realmente com o que ela representa, com o que essas ocasiões representam, né? Vamos procurar ser justos, vamos procurar representar a palavra de Deus conforme Deus espera que nós representemos, né? E jamais vamos nos colocar acima de Deus, para que nós não pequemos, para que nós não decepcionemos aquele que nos criou, aquele que faz tudo por nós, que é misericordioso conosco. Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Um vídeo que eu fiz com muito carinho para você. Eu vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, tá? Ative aí o sininho de notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos. Compartilhe com um amigo, com uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário é muito interessante, muito importante, muito bem-vindo, tá? Independente de ser crítica e de ser elogio, mas que ele venha para somar, para agregar ao nosso conteúdo. E deixe o seu like. O like é fundamental porque o like faz com que a plataforma encaminhe esse vídeo para mais pessoas e aí mais pessoas possam se juntar à nossa comunidade, vir aqui todos os dias ler e principalmente refletir e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.